A gente deduziu, a partir de uma integração, né, de que a radiação solar vai ser atenuada, a constante solar, 1,37 kW por metro quadrado, vai ser atenuada de uma forma exponencial em função dessa massa ótica unitária. E aqui, então, essa constante de atenuação, cara, de forma exponencial, ela está sendo atenuada devido à presença da massa ótica. A atmosfera, a propriedade ótica da atmosfera de depleção da radiação solar. Bom, então aqui tem a bola de cristal, que é uma esfera que concentra os raios solares e marcam, né, queimam, queimam essa tira, marcando naquele horário, né, ele marca devido à posição do Sol, naquele horário a intensidade solar estava acima de um determinado nível, maior do que um determinado valor. Então, aqui está o eixo terrestre. Tá? Então, durante os. Vamos dizer assim, o eixo terrestre é paralelo ao eixo do heliógrafo, né, que é o nome desse equipamento. Se ele é paralelo ao eixo, vamos dizer assim, eu posso definir aqui um plano perpendicular ao eixo do equipamento, que eu vou chamar de equador do equipamento. Né? A palavra equador quer dizer igual, né? Então é aquele que separa uma esfera, em última análise é esse o conceito, né? Um plano que separa a esfera em dois hemisférios que está perpendicular ao eixo do instrumento. Então, se eu tiver um plano aqui, nos equinócios, o Sol vai estar incidindo, vai estar no Equador, vai estar, né, a declinação solar vai ser zero, ele então vai estar marcando no papel aqui. Então, aqui ó, a marcação, veja, não está exatamente sobre o Equador. Tá? Então, se usa papéis diferentes para épocas do ano diferentes. Então, por exemplo, se eu estou no hemisfério sul, esse daqui é do verão, no hemisfério sul. Isso aqui, quando primavera e outono, né? E esse aqui para o inverno, que é mais curto. É exatamente inverno, tem que. Porque, às vezes, no inverno você tem um momento em que no início do inverno você tem um momento de maior declinação. Você está no hemisfério sul, de maior declinação norte. Você está no hemisfério norte, o início do inverno é a maior declinação no hemisfério, na direção do hemisfério sul, que o Sol vai estar. Né? E assim também aqui no verão significa que o Sol está com a declinação. Se eu estou no hemisfério norte, a declinação é positiva, quer dizer, o Sol está nessa direção, está acima, sob o ponto de vista do eixo, já que o eixo aponta para o norte, está acima do Equador. Tá? Então aqui seria para esses momentos, você pega uns momentos antes assim, né, pegar aqui, dividir o ano em 3, então 4 meses, então aqui seriam 2 meses antes do verão, então onde marca o verão, e 2 meses depois, 4 meses, né? Eu usaria essa fita aqui. Tá? Então, 2 meses. Aqui não, desculpe, dá para dividir em 4 mesmo. Um mês e meio, porque esse daqui vai usar. São 4, eu uso 2 vezes essa daqui no equinócio, uma para o solstício de verão e uma para o solstício de inverno. Né? Então, mês e meio antes, mês e meio depois, mês e meio antes, mês e meio depois quando marca a primavera, né? Daí eu vou pegar
esse movimento do Sol passando pelo eixo terrestre, passando pelo equador terrestre aqui, né, no equinócio, mas eu começo um pouco antes para poder aproveitar essa fita. Então, aqui no caso, né, para Cuiabá, essa inclinação aqui, né, do eixo do equipamento, para que ele fique paralelo ao eixo do Sol, é 15 graus, quer dizer, a latitude do local que vai ser a inclinação do eixo com relação ao solo, né, horizontal, a latitude local. Justamente, se a gente colocarmos assim, né, um bonequinho aqui em cima, nos representando, né, bem aqui em cima, o Equador vai estar a 15 graus, né, porque nós vamos estar aqui com relação ao nosso zênite, né, o Equador vai estar a 15 graus aqui, porque nós estamos com uma latitude de 15 graus. Para cá eu estou apontando, lógico, para o Polo Sul celeste. Né? Se ele aponta para o Polo Sul celeste, e aí você vai ter, então, devido a esse movimento, você vai ter dessa forma aqui a marcação. Então, por exemplo, isso aqui é um a cada dia que eu estou usando. Né? Cada dia eu troco esse papel para poder marcar, né, exatamente o que ocorreu naquele dia. Então, dizer assim, né, aqui marcou. Então, por exemplo, começou mais ou menos 8h15, dizer, aí, mas estava fraca, né, foi fraca na intensidade com que queimou aqui. Aí teve um momento que teve nebulosidade suficiente exatamente onde o Sol estava para ficar quase uma hora com intensidade menor do que a intensidade que queima essa fita de papel. Então é um equipamento importante porque ele dá uma visão real de horas de brilho de sol que pode ser útil para o agricultor em especial, né, porque tem uma quantidade, acima disso tem uma quantidade mais propícia para a fotossíntese, certo? Abaixo é menos propícia para a fotossíntese. Então, dá uma boa visão para o agricultor e esse é um equipamento barato. Nas estações meteorológicas de fazenda, coisa assim, é o pluviômetro, o heliógrafo, né, são os equipamentos que você vai encontrar sempre nas estações de fazenda, etc., porque são equipamentos baratos. Professor, então esses números na tira, eles representam o que mesmo? Que tem os números 9, 15, isso. Isso são a hora. 9 horas, meio-dia, 3 da tarde, entendeu? Aqui, por exemplo, nesse lado, né? Então, 6 da manhã, 9, meio-dia, 3 da tarde, 6. Como eu vou ter ao meio-dia aqui, eu tenho exatamente quando eu estou exatamente no equinócio de primavera, eu tenho exatamente 12 horas de brilho solar, né? Então ele tem um pouco mais, mesmo para quando a gente espera que o Sol corte aqui, exatamente sobre essa linha que está no meio, separando a tira aqui, mas tem um pouco mais, né, do que 12 horas aqui, né, das 6 às 18. Mas a gente dá para ver aqui que provavelmente, né, é uma região bem mais ao sul aqui, ou bem mais ao norte, porque está vendo que aqui está tendo, né, o sol nascendo, provavelmente, e se pondo, ou talvez seja nebulosidade, é difícil saber, teria que verificar. Essa imagem eu peguei, não tinha muitas informações com relação a isso, era só um exemplo, né? Quem tem, que a gente fez um trabalho com isso, quando eu estava fazendo a disciplina, a gente buscou, inclusive, fazer uma correlação, levantar dados para fazer uma correlação na disciplina de
a 2, né? Introdução à Física Ambiental 2. Então, eu e a professora Luciane Durante, tentamos fazer uma modelagem nesse sentido, mas nós não tivemos dados suficientes, em especial de nebulosidade. A gente gostaria de ver se a gente conseguia montar uma correlação, mesmo que fraca, do heliógrafo, da marcação do heliógrafo, do número de horas com esse brilho acima, né, do valor mínimo, e do número de octas. Mas nós não conseguimos esse valor. A gente queria fazer isso, inclusive, porque tem um programa, um software, é um programa em Fortran, mas é um sistema de modelagem da interação atmosfera-biosfera, tá? Chamado IBIS, americano, um programa que deve ter umas 40 mil linhas, bem sofisticado, em que ele tem lá uma equação. O programa é bem documentado, qual artigo que ele está usando, qual modelo que ele está usando, mas com relação a isso ele não tinha. Então a gente pegou alguns artigos, inclusive, para usar de referência, e a gente queria ver se a gente tinha um valor para fazer esse modelo, né, modelo empírico dessa correlação da nebulosidade com relação ao número de brilhos de hora de sol acima desse valor. Tem algum aparelho que nessa nebulosidade? Tem algum instrumento? Que eu conheço, não. Não conheço. Tá? Poderia, sei lá, até poderia se fazer em termos de fotografia, né? Se pegar uma foto, depois você tem equipamento que você... Então, um equipamento dessa forma, assim como você tem, poderia ser feito, mas eu não conheço. Pensando em método, você tira a foto e depois você conta. Tem softwares que vocês vão usar, provavelmente, ou já usaram, não sei, na disciplina de clima com o professor Francisco, né? Com a professora, a esposa do professor Francisco, agora me fugiu o nome. Carmen Eugênia, né? Carmen, né? Professora Carmen, isso. Obrigado. Então, eu acho que vocês vão usar esse software, que é um software que eu acho que daria para fazer assim. Tirar uma foto, ter uma câmera adequada para considerar a curvatura, né, do céu, e aí você fazer a medida pintando as áreas, assim, e ele vai de cores diferentes, a nuvem diferente do cor azul do céu, você vai pintando e ele vai somando aquela área. Seria uma possibilidade de fazer foi como a gente pensou, inclusive, de fazer a modelagem disso. Alguém quer falar alguma coisa? Mais alguém? Trato, Amanda. Professor, eu ia perguntar se tem alguma forma de automatizar isso trocando a fita por ou papel, né, por algum outro tipo de material que a gente pudesse mensurar no computador ou com microcontrolador. Olha, interessante. Agora, a importância do heliógrafo é que ele é barato, né? Então, talvez se a gente colocar alguma coisa que seja uma célula elétrica aqui, algum equipamento que faça isso, que encareça o heliógrafo, talvez seja melhor comprar realmente um equipamento que capta diretamente, né? Capte diretamente, né? Já tem até o valor, né? Nem precisa ter isso, marcou ou não marcou, já dá o valor. Tem aí net radiômetro, você tem o valor, albedômetro,
etc., você já tem todos os valores, né? Da radiação, ondas longas, ondas curtas. Então, talvez se for essa automatização, tem que ter o problema do custo. Exatamente, Roberto, o problema do custo, né? Se você for fazer uma automação mais... Agora, talvez alguma coisa com Arduino, né, em termos de... Mas você tem o sensor. Eu acho que o grande problema é o custo do sensor, né? Se tiver um sensor entendi. barato... Oi? Uhum. Não, entendi. É porque eu estava pensando em alguma outra forma de substituir o papel, mas realmente substituir o papel acaba inviabilizando o instrumento. Sim. Porque aqui realmente é uma orientação de como que está ocorrendo, né, a insolação. Tem todos os... Mesmo em locais onde tem estações automáticas, você tem heliógrafo. Né? Então, é uma segunda forma de olhar até, né? Menos sujeito, às vezes, a problemas tecnológicos, né? Sempre vai ter essa marcação. Bom, isso aqui estava programado para a gente concluir na aula passada, que já faz 2 semanas, né? Ficamos sem aula uma semana, né? Foi uma semana que o John deu aula e a outra que eu ia dar, né, na aula passada. Então a gente conclui aqui essa parte, né, dessa parte da insolação. Agora o que a gente vai ver são balanços. Tem a ver ainda com a radiação, com a interação, né, da radiação com a atmosfera. A gente vai ver então um balanço de radiação. Esse balanço é diário, né, em uma superfície. Então, como eu já falei para vocês, quando a gente, logo no início, quando a gente falou em escalas, etc., quando eu penso em sistemas fechados, abertos, etc., quando eu estou falando aqui em uma superfície, tá, na verdade, o que eu estou... Né, em uma superfície, o que eu estou falando com isso é uma camada, vamos dizer assim, de ar, que tem as pontas que nós estamos, né? Isso que a gente está chamando de superfície. Estou falando do solo ali, aquele chão, né, exatamente. Essa superfície vegetada é uma região, né, acima do solo. Então está aqui a minha representação, a princípio, dessa superfície. Tá? Então, uma caixa aqui, que eu separei, dimensões arbitrárias aqui. Eu vou fazer o balanço de ondas curtas. Então, o que são ondas curtas? A gente viu lá, quando falou do espectro, né, de radiação eletromagnética, tem uma faixa do espectro eletromagnético chamado, né, ondas curtas, mas lá são ondas de rádio. O nome daquela faixa, colocar nome, sobrenome, nome do meio, etc., tudo que reivindica um certificado, né, uma certidão de nascimento, vamos dizer assim, ondas curtas de rádio. Esse seria um termo mais adequado. Aqui o balanço de ondas curtas, essas ondas têm comprimento de onda muito, muito menor do que aquelas ondas de rádio. A frequência é muito maior, está na faixa do visível. Então, está entre 200 a 4.000 nanômetros. Então, 200, ela não está compreendida, as ondas curtas, elas não estão compreendidas só no espectro visível. Então, elas entram no ultravioleta próximo. Né? Mas é a radiação que chega nessa superfície que a gente vai fazer o balanço, nesse sistema aqui que a gente vai fazer o balanço, que não sofreu alteração do comprimento de onda. Então ela pode ter sido refletida,
ela pode ter vindo direto do Sol, em linha reta, né? Atravessou a atmosfera. Então, pode ter tido uma dispersão dela, e daí ela vem, né? Então, vem dispersa ou vem diretamente, mas ela não foi absorvida e reemitida. Então, quando fala não sofreu alteração do comprimento de onda, significa isso. Porque quem faz a alteração do comprimento de onda da frequência são os materiais, é a atmosfera, é essa interação da radiação com a matéria, quando a gente viu lá o corpo negro, etc., que os corpos eles absorvem essa radiação, né? Então tem um índice de absorção, né? Em que o corpo negro é o corpo ideal nisso, né? Que vai absorver a maior quantidade dessa radiação, o corpo negro ideal vai absorver totalmente, e aí depois vai, dizer assim, reemitir. Aqui não, né? No balanço de ondas curtas eu estou querendo saber, balanço, quanto entrou, quanto saiu. Entrou porque veio diretamente, disperso, saiu porque refletiu, a gente já vai ver isso. Aqui, balanço de ondas longas agora. Então, o balanço de onda longa não é radiação visível. Não está compreendido na radiação visível. É bem diferente, na verdade, o balanço de ondas longas. Porque foi a radiação que foi absorvida e foi reemitida. Tá? Pelo solo, pela atmosfera, pela superfície vegetada. Então, eu vou chamar de radiação líquida, ou, né, net, esse RN ali, né, net radiation, líquido, esse net quer dizer líquido. Tá? Então, essa radiação líquida é a soma dessas, né, do balanço de ondas curtas e do balanço de ondas longas. Então, o que é radiação líquida? É o que entrou menos o que saiu. Tá? Eu vou ter aqui esse balanço de ondas curtas e balanço de ondas longas. Vamos falar do balanço de ondas curtas. Bock. Costuma falar Bock. Então, aqui eu coloquei o sol baixo, porque eu tinha essa imagem já, então, tá querendo fazer incidir aqui, então, coloquei o sol aqui. O sol pode estar mais em cima, né, até no horizonte. O que acontece é que essa radiação incide na atmosfera aqui, e a atmosfera, então, dispersa em todas as direções. Então, é uma radiação difusa. E a gente, então, RC vai chamar de radiação do céu. É a radiação difusa, RC. Não é RD de difusa, é RC. Tem que tomar cuidado com isso, porque eu tenho a radiação direta, né? A que não foi difundida. Por exemplo, eu estou aqui agora, né? Vou apagar a lâmpada, mas vocês continuam me vendo. Está entrando luz pela janela. Né? Então, isso aí é radiação difusa. Então, a atmosfera lá fora está difundindo, a luz entra pela janela, aqui dentro continua difundindo. Eu consigo ver todas as coisas aqui porque a luz está se difundindo. Né? Por toda a atmosfera difunde. Não é o céu também que vai nessa difusão. Ah, lá o céu. Não, em qualquer lugar que eu tenha ar, eu vou ter difusão dessa radiação. Tá? E a gente consegue ver as coisas porque há difusão, que dispersa em todas as coisas a luz. Quem faz isso é, né, a atmosfera. Tem imagens até assim, por exemplo, do homem na Lua, né? Aparece o Sol e no entorno escuro. O Capitão Kirk, alguns dias atrás, né, pegou um foguete. Eu não lembro o nome não me lembro o nome do personagem, né? Não lembro o nome do ator. Então, pegou um foguete do Jeff Bezos, né?
e saiu da atmosfera, né, com o foguete, dá cento e poucos quilômetros, né, de altitude, como a, a linha de Foncam passa mais ou menos a 100 quilômetros, considera que estava no espaço exterior, né? Então, acima da atmosfera. E ele disse que foi uma coisa impressionante sair da atmosfera e observar, ficou emocionado de observar aquele céu escuro. E era de dia, né? O voo durou o quê? Alguns poucos minutos, né? Eu acompanhei, assim, foi poucos minutos. Subiu, acho que foram uns 10 minutos. Uns 5 para subir, uns 5 para descer, mais ou menos isso. Ele estava de dia, ele lançou de dia, chegou de dia, o céu completamente azul, mas lá para ele o céu completamente escuro. Então a atmosfera difunde essa radiação, mas tem a radiação direta também. Então, cuidado para não chamar a radiação difusa de RD, porque a radiação direta é que é o RD, não fazer essa confusão. A radiação do céu, o que é difuso é do céu. Então, a expressão, a gente vai chamar de radiação global, toda essa radiação que chegou aqui, seja ela difusa, seja ela direta, né? RC ou RD. Então, é a radiação global. Mas essa radiação vai ocorrer uma reflexão. E a reflexão é proporcional à radiação que chega, difusa ou direta, é proporcional. O índice de reflexão aqui, que a gente pode chamar, já chamar de índice de reflexão, mas também pode chamar de albedo, né? Então, o albedo da superfície é a quantidade de radiação que vai ser refletida depende do índice de reflexão e depende também da quantidade de radiação que chega. Então, se o índice de reflexão vamos chutar aqui, 0,5, né? 50% do que chegar vai ser refletido. Então, o que vai ser refletido? Se chegar, por exemplo, 500, em vez de chegar a 1 kJ, 1,37 kW por metro quadrado, se chegar a 500 watts por metro quadrado, se aqui a reflexão o índice de reflexão é 0,5, então vai refletir 250. Né? Dessa forma, o cálculo que faz. Então, o balanço de ondas curtas, então é isso, é a radiação global, o que chegou, menos o que saiu, que vai sair só por reflexão. Tá? Não tem absorção ali, professor? Tem absorção, mas e entre ondas curtas, como tem absorção e, portanto, vai reemitir, isso não significa que vai reemitir em ondas longas, não é? Sim, realmente, isso ocorre. Nesse balanço de ondas curtas, tá? Depois a gente vai ter o balanço de ondas longas, né? Isso é uma coisa que também eu ainda penso sobre essa resposta, né? Será que é significativo? Será que faz sentido isso? Não teria que fazer também uma consideração do que sai da absorção? Pela absorção, porque vai ser a absorção do solo que chegou na superfície, né? Radiação difusa e radiação do céu. E o balanço de ondas curtas não tem fonte de sair, não tem sorvedouro aqui com relação à absorção. Né? No meu entendimento, eu acho que o modelo ficaria um pouco mais bacana se eu tirasse das ondas curtas aquilo que passou a ser ondas longas devido à absorção do que chegou da radiação global. Mas o balanço de ondas curtas dessa forma. Só envolvem as ondas curtas. Né? Aqui chegou e as ondas curtas que saiu. Não envolve os sorvedouros da radiação global que transforme para ondas longas.
né, e isso se dá absorção e remissão. Então, quem já viu sobre isso e já pensou, ouviu alguma coisa assim, também tenho a mesma dúvida, se não seria interessante considerar. Tá? Então, colocando em evidência aqui a radiação global, fica BOC igual a RG menos E. Bom, e eu tenho balanço de radiação de ondas longas. Então, o que chega é o que chega pela atmosfera, da emissão, porque a atmosfera absorveu e emitiu, nessa direção, né? A reemissão vai em todas as direções, mas a gente está considerando o Sol que entra nesse sistema aqui que eu estou considerando e emite do que foi absorvido pelo solo e reemitido. Não que foi refletido pelo solo, mas que foi absorvido e reemitido. Então, esse é o balanço de ondas longas. Então, vai de 4.000 nanômetros, que é justamente no início do infravermelho, né? Que a gente viu aqui no balanço de ondas curtas. No balanço de ondas curtas a gente viu isso, né? Que terminava em 4.000 nanômetros, que é o vermelho, fim do espectro visível, e o de ondas longas, que é o infravermelho, começa justamente onde o vermelho termina. E vai até 130.000 nanômetros. Esse intervalo aqui é importante ser largo, porque, na verdade, a Terra emite, né, em ondas do infravermelho bem abaixo, né, porque a 3.000 Kelvin vai ter uma emissão relativamente abaixo, né, não vai estar próximo dos 4.000, ali o infravermelho que a Terra vai estar emitindo, vai estar um pouco mais distante. Então é importante essa faixa bastante larga com relação ao infravermelho. Aqui é o que sai e o que entra. Então, o BOL, né, que entra na atmosfera é EA e o que sai é ES, emissão do solo e emissão da atmosfera. Prendendo meu mouse aqui. Bom, a gente vai modelar essa quantidade de energia a partir da equação de Stefan-Boltzmann. Né? Eu tenho que a quantidade de energia emitida de um corpo radiante ela é proporcional à temperatura desse corpo à quarta potência. A constante de proporcionalidade é essa constante sigma aqui, que é a constante de Stefan-Boltzmann, dado 5,67 vezes 10 oitava watt por metro quadrado por Kelvin a menos 4, né? Então, por metro quadrado por Kelvin a quarta. Então, a gente vê que se multiplicar aqui, né, pelo Kelvin, aqui, já que eu vou ter temperatura quarta, eu vou ter que aqui a quantidade de energia está dada em intensidade, né, de fluxo de energia, esse S, que é watt por metro quadrado. Bom, e esse epsilon S, epsilon A, tá? Então isso daqui é o que chama de emissividade. Tá? Não apareceu aqui o nome ainda, mas é emissividade. Nós vamos fazer aproximações. Nós não temos, assim, vamos dizer, nós precisamos encontrar modelos para essas emissividades. Tá? A temperatura a gente encontra, a constante a gente tem, mas a emissividade é um pouquinho mais complicado da gente obter. A gente precisa fazer aproximações. Né? Mesmo a temperatura do solo se resolveu, né? Mesmo que a gente tenha separadamente a temperatura do solo, mas o modelo desse balanço de radiação de ondas longas mais utilizado, a gente faz essa aproximação. A temperatura do solo é igual à temperatura do ar. Tá? Se tiver em equilíbrio,
Tá? Quer dizer, se não foi descoberto há pouco tempo, né, o ar próximo ao solo vai estar em equilíbrio mesmo térmico com a temperatura do solo. Tá? Em especial, de que esse balanço de radiação de ondas longas a gente faz em superfície vegetada, né? Grama batatais, etc., em superfície padrão de estação micrometeorológica, estação meteorológica, micrometeorológica. Tá? Eu vou ter o termômetro que eu vou medir a temperatura do ar, vai estar em abrigo meteorológico. Tá? Então, a temperatura medida em abrigo meteorológico. Então, eu estou com uma temperatura do ar próximo ao solo, né? Quer dizer, esse abrigo meteorológico vai estar 1 metro e alguma coisa, não sei de cabeça assim, o valor exato da altura, né, do termômetro dentro do abrigo, mas é 1 metro e alguma coisa que vai estar esse termômetro. Tá? A gente vai considerar que a emissividade do solo é praticamente a de um corpo negro. Então, o solo para nós vai ser um corpo negro. Tá? A gente viu que o albedo de gramas, etc., é bem baixo. Né? Quando a gente mostrou lá aquela relação de albedos, ele é baixo, porque há uma absorção. Tem a produção a fotossíntese, produção de matéria seca, mas também há um aquecimento forte do solo. A emissividade do ar depende da pressão de vapor d'água atmosférica. É isso que a gente vai modelar. A gente vai considerar que o ar é um corpo cinza, não é um corpo... Porque aqui, né, o solo passa a ser um corpo negro porque, né, a emissividade do solo é 1. Então aqui fica exatamente a equação de Stefan Boltzmann, ES igual a sigma TS a quarta. Já o ar não, o ar aqui vai ter um valor diferente entre 0 e 1, emissividade, então é um índice, né, de emissão, um valor entre 0 e 1, e essa emissividade, então, a gente chama isso então de um corpo cinza, que não é um corpo negro, porque não absorve completamente, não é um corpo branco, um refletor ideal, né, nem especular, nem um corpo branco que vai fazer uma reflexão difusa. Então ele tem há uma absorção, e outra tem transmissão, tem, né, reflexão, então há uma absorção e isso faz dele um corpo cinza. Bom, e a gente vai modelar então com um modelo empírico. Diz o seguinte, eu sei que é um bom ajuste de que essa emissividade seja função da pressão de vapor de água, do vapor de água que tem na atmosfera. Eu sei que esse é um bom modelo. Porque eu sei que a água absorve bastante radiação, né? Eu sei que o ar varia bastante a quantidade de vapor da atmosfera e, com isso, modifica a sua emissividade, mas eu não tenho um modelo teórico para isso. Então, eu vou fazer um modelo empírico, fazer um modelo em que eu vou fazer medidas e vou fazer um ajuste de curva. Tá? Eu não tenho um modelo teórico. Então a emissividade é a constante tal, vezes a temperatura, vezes... Né? Eu não tenho um modelo teórico para isso. Eu tenho valores da pressão de vapor e tenho valores da emissividade. E eu consigo, então, encontrar, para cada época do ano, para cada cidade, eu consigo encontrar essas... isso aqui é uma equação de uma reta, né? Eu consigo encontrar essas constantes aqui, o coeficiente linear e o coeficiente do lado da reta. Eu consigo encontrar. E é isso, então, tá, que a gente coloca aqui
balanço de ondas longas, então. Substituímos, já que no balanço de ondas longas o ES está saindo, então negativo, está diminuindo a quantidade de ondas longas que estão disponíveis ali naquela para a partição dessa energia posteriormente, né? Em calor sensível, calor latente, etc. Então, está saindo, está diminuindo devido à emissão do solo, está saindo, então. Está aqui, então, ES. E aqui, esse εA, vamos modelar dessa forma. E aqui, então, temperatura do ar aquático. A gente coloca a temperatura do ar, né, em evidência. Para dias limpos, então eu não estou considerando o que vai... Estou considerando que está, dizer assim, não vai diminuir, não vai, né, reduzir em função de chegar menos energia, etc., que vai deixar do ar do solo estar em equilíbrio, etc., né? Dessa forma, eu tenho que o balanço de ondas longas, então, vai ser dado, coloquei apenas em evidência aqui, né, a temperatura, o sigma, a temperatura do ar aquático, ficou isso daqui, né, colocando em evidência. Então, resumindo, balanço de ondas longas, então está aqui a região, a radiação é absorvida e reemitida pelo solo e pela atmosfera, né? A radiação emitida pelo ar pode ser modelada como um corpo cinza, E igual a εA, sigma, T a quarta. A emissividade do ar depende da pressão de vapor de água atmosférica. E está aqui, então, a expressão. Não sei por que quebrou, mas deu para entender. E a gente vai ver, então, o método para encontrar, que é chamado método de regressão linear, método dos mínimos quadrados. Então, eu quero fazer o seguinte, eu quero construir um modelo que é empírico com os dados que eu tenho. Eu tenho dados, né? Então eu medi aqui uma série de dados, uma variável x que é independente, né? Ela pode até ser dependente de outras variáveis, não importa. Ela pode ser completamente independente. Por exemplo, o tempo é a variável independente padrão, né? Nada, né? O tempo, classicamente, vamos dizer assim, pelo menos, o tempo não tem dependência com nada. Ele pulsa segundo a segundo, não importa o que a gente faça, né? O tempo flui sempre positivo, né? Seta do tempo sempre na mesma direção. Então é uma variável independente, né? Eu não posso dizer, o tempo vai depender da queda do corpo. Não, a queda do corpo é que depende do tempo. A medida do tempo pode depender da queda do tempo, de um corpo. Eu vou lá medir, o meu relógio vai depender, né? A medida do tempo de um relógio de pêndulo vai depender do período do pêndulo, mas o tempo em si, enquanto variável, é independente. Então, o tempo é a variável padrão aqui, vamos dizer, né, para figurar no eixo das abscissas aqui, no eixo X, né? Mas aqui o genérico, o eixo X e o eixo Y, eu coloquei esses 5 aqui, porque como na fórmula tem um I aqui, significa que são dados obtidos, não é uma constante. Tá? Eu não tenho valores contínuos, não são valores contínuos e medidas normalmente que eu tenho. Né? Por mais, qualquer sistema de medida no final, eles são sempre valores discretos, né? Eu tenho, não, mas ele mede, professor, de 1 milésimo de segundo, a cada milésimo de segundo eu obtenho uma medida. Beleza. Esse intervalo de tempo de 1 milésimo de segundo faz com que as medidas sejam discretas, né? Se eu estou registrando medidas, posso ter um sistema analógico, talvez, eu fazer um traço ali, eu até posso dizer que se aproxima, nesse sentido, a valores contínuos, um sistema analógico.
em que eu estou registrando a partir de uma caneta, numa régua, num gráfico lá, estou registrando, né, um hidrógrafo, hidrógrafo, né? Eu estou medindo, estou registrando, né, lá o, o fluxo hídrico com uma pena. Então, por ser um sistema analógico, até ali está contínuo os valores. Na hora que eu vou trabalhar, passar em gráfico, etc., são pontos experimentais. Em que o par, né, de pontos experimentais é a variável independente e a variável dependente. Então, escrevo dessa forma. Né? Eu tenho uma série de pontos e eu posso, então, traçar uma reta, que seria, então, essa função f estrela de x, que é uma reta que me dá uma relação entre x e o meu y. Agora aqui um y teórico, que é o esse f estrela de x. É um y teórico. Um y no modelo dessa regressão linear. Tá? Quais são? Então aqui eu tenho esse desvio, antes de falar do quais são, aqui tem o desvio, né? Que é a variação, o dado experimental com relação ao valor que essa equação me dá. Né? Então aqui os diversos desvios, eu quero achar, que isso aqui é chamado de diagrama de dispersão, eu quero achar a melhor curva. Melhor curva. Qual é a melhor curva? É aquela em que eu tenho, né, desvios acima, deixa eu colocar aqui a expressão da equação, né? Então o y chapéu é a equação. A mais bx, é uma reta. Então quem é a é essa, né, essa distância do eixo x até o ponto em que essa reta corta o eixo das ordenadas, né? Que é chamado de coeficiente linear da reta, e eu tenho aqui um desvio, aqui eu tenho um ângulo, né? Que é o coeficiente, o b, que é o coeficiente angular da reta. E eu tenho esses desvios. Então, uma boa reta, só daqui o que é, né? O y é o observado e o y chapéu é o valor de ajuste. Delta y é o desvio. Então, eu tenho desvios positivos, que é esse caso aqui, porque o y é maior do que o y chapéu, então esse valor é positivo. E eu tenho desvios negativos, né? Em que o y chapéu está aqui, é o valor de ajuste, e o valor experimental está aqui embaixo. Então, tenho valores negativos. Então, qual que é a melhor reta, a priori? É aquela em que a soma de todos os desvios, né, é zero. Então, quais são os critérios de ajuste? Não é esse critério de ajuste. A soma dos desvios é igual a zero. Se a gente voltar aqui, pensar numa reta aqui, né, nesse ponto aqui, eu pensar em uma reta, ela vai atender bem esses pontos que estão aqui, mas os que estão embaixo vai estar distante, vai estar muito desvio, né, se eu colocar uma reta muito acima. Então, eu quero balancear todos os desvios de tal modo que a soma dos desvios seja igual a zero. Tá? Mas eu quero também, e esse é um critério de ajuste importante que dá nome ao método de obtenção dessa reta, que é a soma dos quadrados dos desvios é mínima. Então, Q igual ao somatório delta y ao quadrado é um valor mínimo. Que é o somatório? A gente vai representar por Q no somatório. Tá? Então, esses são os critérios do ajuste. Método dos mínimos quadrados de regressão linear. Então, regressão linear é a obtenção dessa curva de ajuste dos meus dados experimentais. É um modelo empírico porque eu não faço nenhuma conjectura assim, teórica a respeito disso. Eu sei que que o quanto o ar emite
é proporcional à quantidade de umidade que tem no ar. Quanto maior a umidade, mais ele vai emitir radiação infravermelha. Eu sei disso. Então, eu percebo que não é exatamente isso, quer dizer, que essa quantidade de emissão ao quadrado que é proporcional, na verdade, né? Quando eu elevo ao quadrado aqui, quer dizer, essa emissão ao quadrado que é proporcional à pressão de vapor atmosférico, né? Ou a emissividade é proporcional à raiz. Eu percebo que existe aí uma ordem de quadrado nessa, né? Uma parábola nessa emissão. Tá? Eu percebo isso, eu sei disso. Então eu vou ajustar com esse raiz de ED aqui. Mas é o que eu sei, vamos dizer. Falo, mas e também não tem gás carbônico, professor? E o gás carbônico não vai também ser forte, absorvedor dessa radiação e emissor? Vai. Vai ser forte. Mas, dificilmente, a concentração de CO2 vai mudar, por exemplo, de um dia para o outro, né? Vai mudar... não vai ter mudanças médias. Tá? Então, veja que a equação ela é A mais Bx. Então, aqui o B vai dar conta dessa variação. Né? Por aqui, o meu modelo de volta, trazer para cá. Essa dependência com o vapor d'água vai estar mais aqui, né? No B. Já essa dependência com todos os outros gases, etc., como não há variação, tudo isso vai estar considerado aqui a emissão, porque a emissão também vai ter um valor mínimo aqui, por exemplo, que é esse A1, que vai ser dependente da quantidade de CO2, de nitrogênio, de oxigênio, de todos os outros elementos, né, que estão presentes na atmosfera, que, independente da quantidade de vapor d'água, vão estar absorvendo e emitindo. Tá? Quer dizer, o que eu estou olhando aqui é a dependência dessa flutuação da emissividade. Quer dizer, ela varia, a emissividade varia, porque o vapor d'água varia. Né? Quer dizer, esse é um modelo, uma boa aproximação. Mas se variar o CO2 também vai ter? Aí eu faço um outro modelo. Se eu precisar, eu faço um outro modelo. Meço o CO2 e crio um outro modelo dessa forma. Entende? O meu modelo empírico é uma escolha. O que eu considero como um componente principal dessa variação da emissividade da atmosfera, a quantidade de água, especificamente a pressão de vapor d'água, a raiz da pressão de vapor d'água. Então eu monto a minha equação dessa forma. Isso não quer dizer que os outros não absorvem e não emitem. Não, absorvem e emitem, mas está tudo contido aqui. O nitrogênio está variando, o nitrogênio não varia. Quer dizer, uma concentração alta, uma variação pequena não vai fazer muita diferença. Né? O oxigênio varia? Não varia. Né? Então, ali, as variações do vapor, da quantidade de vapor d'água, em especial da pressão de vapor d'água, porque a temperatura vai fazer mudar isso aqui também, né? A temperatura vai fazer mudar a pressão de vapor sem mudar a quantidade de água na atmosfera. Então, essa mudança da pressão de vapor atmosférico é que vai fazer variar a emissividade da atmosfera, porque o restante é constante. Entendeu? Esse modelo tem essa escolha porque é onde a emissividade é sensível. Né? Um parâmetro que é variável, flutua bastante, que é a pressão de vapor d'água atmosférica. Isso ficou claro? Então, é um modelo empírico, eu não tenho a priori um modelo maior para isso. Como que ocorre? Então, a radiação chega por ressonância, é absorvida pelos elétrons da molécula de água, que elevam a um determinado nível energético, ou qualquer coisa assim, né?
certo? Não estou entrando aqui, por exemplo, vai ser absorvido pela superfície líquida e tem, então, um calor de vaporização que deve ser considerado. Eu não tenho nada, nenhum modelo por trás, um modelo físico por trás. É um modelo empírico. Meço pressão de vapor, meço emissivdade e faço uma curva. Perguntas, observações? Professor, eu ainda não consegui entender direito o que é aquele termo raiz quadrada de ED. ED é pressão de vapor, é o símbolo de pressão de vapor. O que é pressão? Imagina que eu tenho aqui uma caixa, né? Isso é a pressão de vapor parcial, né? Pressão parcial. Eu tenho uma caixa aqui. Dentro dessa caixa eu tenho todos os gases atmosféricos aqui e eles têm lá, então, as moléculas, CO2, por exemplo, aí hidrogênio, etc., né? Molécula d'água, um pouquinho maior aqui, né? Moléculas são maiores do que os outros. Vou representar aqui. Então, o que é a pressão de vapor? Essas moléculas colidem, né, por exemplo, na superfície, ou qualquer superfície que eu coloque aqui, né? Se a gente for ver lá a definição de pressão, etc., lá atrás que eu dei, né, de pressão hidrostática. Então, eu só estou considerando, assim, as pressões são independentes. Eu pego essa caixa aqui, só com esse vapor de água, com essas moléculas de água na forma de vapor, então, sem interação entre elas, né, que isso seria forma de vapor, forma gasosa, né? Então, se eu pego aqui as moléculas de água, só as moléculas de água, sem os outros componentes, eu tenho uma pressão. E, vou chamar aqui, né? Se eu pegar aqui o nitrogênio, então eu tenho P, pressão. O que é isso que ele fez? Acho que parece uma seta. Ele faz uma reta, né? E eu nunca consegui fazer isso. Primeira vez que... Eu sei que ele faz, mas eu não sei como fazer. Mas é legal, né? Quando quiser fazer uma reta aqui, por exemplo, tinha usado essa ferramenta assim, mas não sei fazer. Né? Então, P, para pressão de nitrogênio, por exemplo. Né? Se eu tirar todo mundo e deixar só o nitrogênio, ele vai dar essa pressão ali. Né? Pressão do oxigênio. E assim por diante. Né? Aqui no caso é O2, aqui N2, que são as moléculas, né? E aqui o E, que seria a pressão da água, né? Então, aí qual que é a pressão total? A pressão total é a soma dessas, né? Lei de Dalton. Somo cada uma dessas daqui e eu tenho a pressão total. A pressão total é a soma das pressões individuais. A presença das outras moléculas aqui, moléculas de N2, CO2, O2, não faz a menor diferença para a pressão que o vapor d'água exerce ali. Então é chamado de pressão de vapor parcial. É isso, essa pressão de vapor que a gente está considerando aqui. E eu percebo que o quanto emite, veja, se eu aumento a quantidade de água aqui, certo? Eu vou ter mais molécula emitindo, então aumenta a pressão e vai aumentar, então aumenta a pressão, se aumentar a quantidade de água ali, aumenta a pressão e aumenta então a emissividade, porque eu tenho mais moléculas emitindo, né? Se eu aumentar a temperatura, essas moléculas se agitam mais, então vai aumentar a pressão e aumenta a quantidade de emissão, né? Porque aumentou a temperatura, aumenta a emissão aqui também. Então, é isso. Eu só estou considerando a água ali. E o restante está considerado aqui. Mas ED é essa pressão medida em Pascal. Né? Medida em Pascal aqui mesmo. Força sobre essa superfície aqui, dividido pela área dessa superfície. O padrão seria a força por unidade por metro quadrado, né? Por unidade de área. É isso que é a pressão, o conceito de pressão. Né? Então é isso. Essa emissão aqui depende da pressão. A emissão, né,
do vapor de água aqui, né, da atmosfera, depende da pressão atmosférica, de pressão de vapor atmosférica. Só da componente de vapor, não depende das outras, não flutua com relação, porque a concentração dos outros gases pouco flutua. Não sei se ficou mais claro. Foi o Lucas que perguntou, né? Foi. Obrigado, professor. Eu que agradeço. É isso. Então, é isso que a gente vai modelar. Então, modelo empírico. Eu sei que isso faz sentido, mas isso não é um modelo teórico, entendeu? É diferente do modelo teórico. No modelo teórico, eu entro com parâmetros da água, parâmetros, tamanho da molécula, sei lá, eletronegatividade, sei lá, quais, na tentativa de criar um modelo teórico, quais seriam as grandezas que entrariam para poder explicar, a partir das características físico-químicas da atmosfera, que grandezas que eu poderia utilizar para fazer um modelo teórico. Não, eu pego o valor da pressão de vapor. Eu não vou calcular a partir de uma teoria a pressão de vapor, para daí calcular a partir de uma teoria a emissividade. Eu pego o valor da pressão de vapor, coloco aqui, e pego o valor da emissividade, coloco aqui, e vejo os pontos experimentais. Traço uma curva, tá? Então eu tenho essa curva aqui, que é o meu modelo, como ele chama aqui, né? Já aqui o valor de ajuste, tá? Que é um ajuste da minha modelagem, né? O valor modelado, valor de ajuste, e eu tenho um desvio. E aí eu tenho dois critérios para poder fazer o melhor ajuste. Não é qualquer expressão que vai dar um valor bom. Quais são os critérios? A soma dos desvios é zero e a soma dos quadrados dos desvios é mínima. Tá? Então, a soma dos desvios é zero, porque se eu passar uma reta aqui, ó, que os desvios fossem, portanto, mais negativos, né? Queria fazer aquilo agora, um traço lá. Se eu passar uma reta aqui de tal modo que os desvios ficassem maiores os negativos e menores os positivos, né? Esse aqui não, então o desvio positivo seria menor e o negativo maior, não é um bom ajuste. Né? Vai estar fora ali de um valor intermediário, vamos dizer assim, dos desvios, né? Para todos os desvios. Uns diminuem, mas os outros aumentam, que não compensa. E vai estar... Se ele explica melhor esse ponto aqui, essa reta azul explica melhor esses dois pontos, explica muito menos por que eu obtive esse valor aqui. Ele ficou muito mais distante. E vice-versa, se eu pensar numa reta aqui também. Então, isso só na distância, né, que vai alterar os desvios. Com desvio igual a zero, eu também posso ter, olha, ter, por exemplo, uma reta aqui, certo? Assim, eu poderia ter uma reta aqui. Estou chutando também aqui, né? De tal modo que aqui aumentou, aqui diminuiu, aqui aumentou um pouquinho, esse aqui diminuiu, esse aqui aumentou, né? Aumentou o positivo aqui, aumentou o negativo, de tal modo que um compensou o outro, continuou os desvios zero. Só que essa reta aqui é menos ajustada, porque, na verdade, os desvios aumentaram muito mais do que diminuíram. Assim, outro critério, né, a somatório dos desvios ao quadrado seja mínima. Não vai ser zero. Nunca vai ser zero, mas vai ser mínima. Tá? Então, esse aqui é o Q, é o somatório dos desvios quadrados, né? Q, vou chamar isso aqui de Q, e eu quero que seja mínima. Então, como que eu faço para ser mínima? Eu vou derivar, em função dos parâmetros A e B, esse somatório aqui, porque são os parâmetros que variam, A e B. Né? E eu vou obter, então, algumas equações
que vão me dizer que eu vou fazer, vou ajustar, vou ter essas equações aí que eu vou ajustar essa curva. Bom, a qualidade da regressão é indicada pelo coeficiente de determinação, que eu vou explicar depois. Vou voltar aqui. Eu estava aqui. Não. Eu estava explicando aqui, né? Bom. Foi estranho isso aqui. Estou avançando e está... Bom, vamos aqui, olha. Eu tenho aqui uma outra questão da raiz ali, ou do ao quadrado, tá? Veja, se eu imaginei uma situação em que y fosse igual a b mais ax ao quadrado. Professor, eu só aprendi a fazer regressão linear, eu não aprendi a fazer regressão de segundo grau aqui. Como é que eu faço? Eu transformo isso numa regressão linear. Eu chamo z, tá, de x quadrado e faço aqui, né, jogo meus dados em função de z quadrado, de x quadrado, de z, jogo aqui. Em vez de jogar x, eu jogo x quadrado. Então eu vou ter uma reta. Tá? Então vamos dizer, é a mesma, uma forma de obter, né? Essa solução é fazer dessa forma aqui. Y igual a b mais az. Tá? Continua sendo linear. Atualmente, a gente não precisa disso, né? Eu vou explicar o método, mas a gente não precisa ficar fazendo no computador. Não precisa fazer muito menos à mão isso, né? Mas imagine, vou pegar aqui uns 30 anos atrás, há uns 30 anos, em que não tinha esse software para fazer isso, né? Microcomputador, há uns 30 anos atrás, quem tinha em casa microcomputador? Vou pegar um pouquinho mais, depois, por exemplo, quando eu fiz o meu mestrado, uns 35 anos atrás. Eu comprei um computador, foi difícil comprar um computador. Não se compara em nada nesses computadores que a gente tem. Não se compara ao meu celular. O computador que tinha era aqueles discos grandes ainda, uma série de coisas. Então, quem que usava computador para fazer esses cálculos? Muito pouca gente. Como que fazia? Fazia na mão. Ligava. O computador passou a ser, vamos dizer assim, de uso possível para as pessoas, não falando nem em microcomputador, aqueles mainframes mesmo, na universidade e tal, na década de 60 do século passado, mais ou menos, 50, 60, né, que começou a ter computadores nas universidades que você poderia fazer cálculos. A gente aprendia a programar em Fortran com o cartão, né? Então você não precisava necessariamente você transformar isso sempre numa regressão linear. Você usava papel log, monolog, né, de log, monolog, papel limitado, para fazer esses gráficos e fazer a curva e fazer esses cálculos, né? Então, a gente vai mostrar os cálculos aqui como para a gente entender o que o computador faz, né? O que o Excel faz, por exemplo, quando você traça um gráfico. Tá? A gente fala o seguinte, bom, eu quero o mínimo valor daquela curva. Então, a gente vai usar a derivada. E eu vou explicar como que é a partir da derivada, o que é a derivada de uma função, né, e como que a gente obtém, então, o valor mínimo a partir da derivada. Então, a derivada, por definição, é o seguinte. Vou pegar aqui. Esse daqui é um D minúsculo, que não é uma divisão. Eu não tenho aqui df dividido por dt. Não. Aqui é a função. dt é um operador derivada. Tá? Não faz sentido. Isso aqui é uma notação. Não faz sentido eu querer pegar df dividir por dt. Isso não faz sentido. Tá? Na verdade, isso daqui é uma definição. Né? A derivada vem da notação da divisão que se faz aqui, né? Em que eu vou definir dessa forma, depois eu explico melhor aqui. Então, essa é a grandeza f, que é a função,
né? A grandeza na forma de uma função. Eu tenho um gráfico e eu consigo o que seja uma função, né? Quer dizer, você não pode ter numa função dois valores em y para um único valor de x, todas aquelas, né, condições que a derivada, que a função, conceito de função. Não é, aí sim, eu tenho um gráfico, né, diferente de eu ter valores, muitos valores, por exemplo, valores para um mesmo valor de x ter muitos valores de y. Né? Isso já não é uma função, o conceito de derivada já não se aplica aqui. Eu tenho o conceito de limite. Quando esse intervalo de tempo, eu vou fazer essa divisão aqui, ó, como que varia a função? A função é função do tempo. Essa grandeza é função do tempo. Como que ela varia? Então, eu tenho que, quando eu tiver uma variação ΔF, eu tenho uma variação ΔT correspondente, ou vice-versa. Quando eu tenho uma variação ΔT, eu tenho uma variação ΔF dessa função. Quem é ΔT? É o tempo final menos o tempo inicial do meu intervalo, que eu estou medindo ali as grandezas. Essa divisão, tá, vai me dizer como que ela está variando no tempo por intervalo de tempo, por segundo, por exemplo. Né? Vamos pensar no deslocamento. Eu tenho um deslocamento de 10 metros. Eu tenho um deslocamento de 100 metros. Eu não sei muito como que foi esse deslocamento. Se foi veloz ou se foi pouco veloz. Eu tenho que saber quanto que ele levou no tempo. Isso, né? Então, o deslocamento seria meu ΔF. ΔF sobre ΔT é a velocidade. Então, ela me diz como que foi essa variação. A derivada me diz isso. Como varia? Quanto varia por segundo? Né? Como que foi essa variação? Foi rápida? Foi devagar? Foi contínua? Né? Foi suave? Então, tem uma série de definições. Então, foi suave, que significa que não houve quebra, assim, não houve, né, zigue-zague com o cotovelo. Né? Então, isso que é o sentido de suavidade. Né? Eu tenho, não há uma mudança na direção da curva repentina. Ela vai flexionando. Isso é a suavidade da curva. Né? Contínua, não é intervalo que não existe aquele valor. Então, tem um determinado valor, e aí interrompe, e aí volta a ter um outro valor. Né? Uma curva aqui. Tem aqui uns eixos, aí uma coisa assim, não, realmente ele está, uma coisa está acontecendo aqui. Deixa para lá, não vou apagar aqui. Então tem uma curva, não vou apagar assim. Não. Esquece. Então, por exemplo, aqui, né? Aqui um exemplo de não suavidade. Só que aqui nem é função, porque isso não pode, eu vou ter mais de um valor, né? Não existe isso aqui. Não, isso eu não posso pensar em função. Deu. Para. Mexe mais. Então, né, isso aqui é suave. Aqui, ó. Aqui é suave e contínuo. Aqui já não é suave, tem um cotovelo, né? Então, aqui eu já não posso definir derivada nesse ponto. Então, eu tenho que ter determinadas características da curva para poder definir o que é uma derivada. Mas a derivada seria isso, essa operação ΔF sobre ΔT, quer dizer, a variação. A derivada me diz como varia, né, como é a variação da minha função. Então, o que é esse ΔF? Então, eu tenho um valor de f num instante de tempo, t, e eu tenho um instante de tempo t mais ΔT, que o h é o ΔT, né, dividido pelo intervalo de tempo. Tá? Então, essa é aqui a variação da minha variável, e esse aqui é o intervalo de tempo, ou podia não ser tempo, poderia ser qualquer outra coisa, né, poderia ser pressão de vapor, por exemplo, né, ou valor A, dali do ajuste. Então, a taxa de variação é uma grandeza instantânea, porque eu estou fazendo com que esses dois instantes, TF e T0, tendam a um único valor. Já que o ΔT tende a zero, os dois valores tendem um ao outro. Para que seja zero, isso aqui tem que ser iguais um ao outro. Então, um tende ao outro.
Veja só, aqui eu tenho um valor nessa reta secante para o meu delta, tá? Por exemplo, aqui, né? Para esse valor aqui, eu tenho um valor para o delta F. Tá? Eu vou alterando o valor tanto do delta T, aqui, ou do delta X, no caso, né? De F fusão de X. Eu vou alterando, vou subindo a reta aqui, né? Movendo essa reta nesse sentido, eu estou, na verdade, movendo o meu X final na curva aqui. Até que quando encontro os dois, tá, eu sei que reta que é essa daqui, porque ela é uma secante, mas ela está tendendo a uma reta tangente. Então, essa é a interpretação gráfica da derivada. Quer dizer, eu tenho aqui neste ponto uma reta, né, que é tangente à curva nesse ponto aqui. Tá? Então, a derivada, a gente parte da secante, pensar assim, né? Ó, esse aqui é o delta Y, o delta F, e esse é o delta X. A gente parte da secante, mas tende a tangente, a reta tangente. Então, ela diz assim, a derivada é a tangente, não a tangente trigonométrica. Não é um valor da tangente trigonométrica. É o valor dessa razão delta Y sobre delta X, né, delta F aqui sobre delta X, quando a reta for tangente. Então aqui, né, eu vou pegar, para essa situação da derivada, eu teria que pegar aqui o delta X lá em cima, ó, o delta Y, né, lá em cima. Esse valor seria esse valor aqui, ó, vou prolongar aqui um pouco, e vou prolongar aqui, né? Quer dizer, o meu delta Y seria esse valor aqui, para eu conhecer a derivada da função. Então, é delta Y sobre delta X, tá? Que me daria, no caso aqui, já que para a reta tangente, daria esse valor aqui. Né? Então, é o limite desse delta Y sobre delta X quando o delta X tende a zero. Que já saiu, tem lá no vídeo, que eu vou passar para vocês, mais algumas explicações sobre isso. Ponto de máximo ou ponto de mínimo, tá? Como que é a derivada? Então, como que é a reta tangente? A reta tangente é no ponto de máximo aqui. Tá? O ponto de máximo é o ponto mais alto. Então, passa aqui o quê? Um plano tangente, se fosse um morro aqui, vamos dizer assim, né? E passa uma reta tangente aqui. Qualquer outra reta tangente, ela vai estar ou descendo aqui para o lado de cá, né? Ou vai estar subindo, vamos dizer assim, já que a função x está para lá. Vai estar subindo aqui para ficar nesse sentido, ou vai estaria descendo para o lado de cá. E o ponto de mínima também passa aqui uma reta tangente que é paralela ao eixo x. Ponto de máximo passa uma reta tangente que é paralela ao eixo x. Então, o sinal da derivada é assim. Se a função é crescente, então a reta tangente está aqui, essa derivada ela é positiva. Né? Se a função é decrescente, tá? Então aqui vai estar no sentido negativo, né? O delta y vai ser negativo aqui, portanto a função vai ser negativa. Né? Veja, se eu fosse medir por aqui, né, em vez de medir nesse sentido, se eu fosse medir por aqui o ângulo, para pensar nesse ângulo, eu teria esse valor da tangente, se eu fosse pegar em unidades não arbitrárias, mas em unidades adequadas para pensar na reta tangente, no valor tangente, né, eu estaria no quarto quadrante em que a tangente é negativa. Então, é decrescente. Se é decrescente, então a derivada é negativa.
porque o ΔY é negativo. Será talvez a melhor explicação aqui. Então, quando está aqui no máximo, tá? Ela era positiva, porque estava crescendo, e passa a ser negativa porque está decrescendo. Então, aqui, para ela passar de positiva para negativa, ela tem que passar pelo zero. Uma função, né? Se eu for traçar a curva da derivada, né, nessa situação aqui, vamos dizer, então eu tenho, nossa, tá? Estranho isso. A curva da derivada, tá? Vamos supor que fosse assim, ó. Então aqui seria a derivada quando ela está subindo, e aqui a derivada quando ela está descendo, é negativa. A derivada era positiva, passa a negativa. Então ela passa pelo zero. Então, no ponto de máxima, ela é zero. No ponto de mínima, ela é zero. E num ponto de inflexão, né, então ela estava aqui e ela ia continuar nesse sentido, se fosse, né, uma curva simplesmente seguindo a tendência que ela estava seguindo aqui. Seria para cá. Né? Ou pensando de como que ela seria se fosse dado continuidade na curvatura que ela estava seguindo aqui. Né? Ficaria aqui. Então, esse ponto aqui é um ponto de inflexão. Tá? Ela tem que ficar, para ela poder fazer isso, ela tem que ficar paralela à função e depois voltar a subir. Subir e depois voltar a subir. Aqui também seria descer. Então, máximos e mínimos, ou pontos de inflexão, a derivada é zero. A gente quer fazer esse ajuste. Então, a soma dos desvios é igual a zero e a soma dos quadrados dos desvios é mínima. Então, o que eu quero? Eu quero a derivada dessa função Q aqui em função de A. Aqui eu vou escrever ela em função de A e em função de B, porque esses são os parâmetros que vai fazer. Eu vou ajustar o A para ela ser mínima e vou ajustar o B para ela ser mínima. Eu quero mínima em função do A e a mínima em função do B. Qual o valor de A em que ela é mínima? Qual o valor de B em que essa soma é mínima? É isso que eu estou calculando aqui. Vou fazer essas derivadas. Porque a função Q depende de A e de B. Tem essa dependência que eu posso ajustar. Porque o X são dados, o Y são dados, eu quero ajustar o A e B. Tá? E por que quadrados? Então, é equivalente. Então, esses pares de valores aí, né? Eles são equivalentes a vetores, vamos dizer assim, né? Cada um desses dados. Tá? Então, eu tenho aqui um valor, tenho outro valor, esses desvios, falando. Esses desvios são equivalentes aos vetores. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver vetor perpendicular, como que eu acho que, por exemplo, um corpo em queda livre, né? Então está aqui a trajetória, a velocidade, está G. A gente sabe que se a gente for analisar, por exemplo, o deslocamento no eixo X, pouco importa qual o valor de G aqui. É independente. O movimento em X é independente do movimento em Y. Se a gente for analisar o movimento em Y aqui na queda livre, né, vai cair com aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, velocidade 0, velocidade 10, velocidade 20. Mas não tem influência com a velocidade que eu vou tirar aqui? Nenhuma. A queda, se eu estiver assim, lançando na horizontal, pouco importa a velocidade horizontal, a queda só depende da aceleração da gravidade. Então, existe o que a gente chama de independência linear desses dos eixos perpendiculares. E como que a gente resolve, então, se a gente quiser somar, por exemplo, a velocidade nesse sentido e aqui, né, a velocidade nesse sentido aqui? Se eu quiser somar Vx com Vy,
que eu faço? Uso Pitágoras, né? Então, a velocidade é igual a raiz, ou velocidade ao quadrado é igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Então, por que eu somo os quadrados, como se fosse aqui, uso Pitágoras? Por que eu faço isso? Porque existe independência. Vx e Vy são independentes. Por que eu somo o quadrado quando eu tenho aqui o desvio, né? Desvio 1 e aqui o desvio 2? Né? Tenho desvios. Por que eu vou somando os quadrados para obter esse Q? Porque os valores são independentes de uma... O valor que eu medi para pressão de vapor e a emissividade num determinado instante é independente do que eu vou medir no outro instante. Não é porque eu medi aqui que vai dar aquele valor lá. Se eu não tivesse medido às 8 da manhã, o valor das 8h30 ia ser o mesmo, independente se eu medir ou não o valor das 8h30. Eu estou fazendo um experimento aqui, eu meço às 8, às 8h30, às 9, às 9h30. Aí o John faz aqui, mede às 8, 8h15, 8h30, 8h45, às 9. O meu valor das 8h30, se eu usei o mesmo método, as mesmas técnicas, o meu valor das 8h30 é muito próximo do valor das 8h30 que o John mediu. Aí o William vai medir umas 8, umas 9, umas 10. O valor meu das 9, o valor do John às 9, o valor do William às 9, depende do que eu medi antes, do que o John mediu antes, vai dar os mesmos valores aproximados, né, pelas flutuações dos equipamentos, pela perícia do experimentador, mas vão ser equivalentes esses valores. Não ter questões de método ali, de instrumentos, etc. Não de dependência de um valor com relação ao outro. São independentes as medidas. Então, quando eu tenho vetores, esses desvios funcionam como se fossem vetores. Né? O módulo de vetores que eu tenho que somar ao quadrado pela independência deles. Vai me dar um bom, né, um vetor soma, né, dos quadrados. Se eu extrair a raiz, daria, vamos dizer assim, como um desvio. A raiz disso daria como um desvio padrão. Não, desvio padrão, vou tirar esse nome de desvio padrão, que é outro significado. Vai me dar um desvio com esse significado da soma de todos os desvios, né, da raiz. E, dimensionalmente semelhante a cada um dos desvios. Mas a soma, não vai ser média, vai ser soma, né, de todos esses desvios que eu vou estar obtendo. Esses desvios eu estou obtendo a soma desses desvios. Não a soma que dá zero, né, porque eu estou considerando que um é para um sentido, outro no outro sentido, e, portanto, tem a média, mas essa soma dos módulos, né, desses desvios, como se fossem vetores independentes. Uma soma vetorial, quase, né, assim, a ideia, uma analogia. Tá? São, em álgebra linear, posso dizer, creio que sim, posso dizer que eles são vetores em álgebra linear. Perguntas. Acho que isso é importante da gente entender por que a gente usa o método, né, da soma dos quadrados dos desvios, e essa soma dos quadrados tem que ser mínima. Né? Eu estou encontrando uma solução para A e B em que os desvios vão ser mínimos. Né? Perguntas. Essa soma dos quadrados seria o erro do modelo? Não. Eu não vou dizer que é o erro do modelo. É porque é o seguinte, normalmente se usa o conceito de erro quando eu tenho um valor verdadeiro. Tá? Uhum. Aqui em nenhum instante eu suponho que exista um valor verdadeiro na minha modelagem. Por exemplo, qual que é o erro? Eu obtenho faço uma medida, né? Faço uma medida qualquer. Então eu vou chamar de erro, e ele é inatingível, a diferença entre o valor verdadeiro
ou o valor que eu obtive com o valor verdadeiro. Então, isso é que eu chamo de erro. Eu suponho que existe um valor verdadeiro da medida, mas é que eu não consigo atingir, porque eu sempre vou fazer uma estimativa, né? A medida é uma estimativa. Eu tenho um valor verdadeiro da grandeza e eu chamo de erro. Então, aqui, na verdade, é um desvio, porque são dois valores, nenhum é o valor verdadeiro. Um é o valor medido e o outro é o valor do modelo. Mas a ideia que eu entendi o que você está querendo dizer, né? Mas aqui eu não posso supor que nenhum dos dois valores é verdadeiro, né? Pode estar, inclusive, todos os valores dos dados que eu obtive errado, peguei uma ferramenta ruim, obtive valores errados, e o meu modelo ser fraco, entende? Então é difícil chamar. Meu entendimento em termos de experimentação, creio que o termo erro é um pouco mais rigoroso nesse sentido, né, de supor que eu consegui ter uma estimativa de quanto está distante o valor que eu obtiver do valor verdadeiro da medida. Aqui, na verdade, esse desvio é o quanto o meu modelo está distante do valor medido. Esse que é o desvio, né? Então, esse Q aqui seria como se eu pudesse ter uma estimativa, eu tenho uma estimativa da soma de todos esses erros, mas numa soma pensando nessa independência entre os valores. Por isso que eu elevo ao quadrado. A independência. Então, eu estou somando esses erros como se fossem módulos de vetores perpendiculares. Não sei se te respondi. Ele seria uma medida do quão preciso é o modelo. Ele é uma medida de quão preciso, de quão bom, ou de quanto o ajuste daquela reta, da melhor reta que eu consigo ajustar. No final das contas, a gente vai ver que a reta pode ser ruim. A melhor reta pode ser ruim. Mas é uma medida da melhor reta que eu consigo fazer. Okay? Não é uma medida do meu ajuste propriamente. É o ajuste. É uma técnica para o ajuste. É a melhor reta, esse Q me diz qual é a melhor reta que eu consigo ajustar no modelo. O modelo vai ser bom? Ainda não sei. Eu tenho depois como ver, mas ainda não sei. Uhum. Tá? Beleza, esclareceu. Obrigado. Tá? Eu ainda estou construindo o ajuste com essa ideia. Olha, um critério do ajuste é de que essa soma desses quadrados dos desvios seja mínima. Tá? É uma forma de eu minimizar os desvios. Né? Eu quero minimizar os desvios. Mas eu tenho que pensar que eles são independentes. Então, essa é a técnica, eu elevo ao quadrado. Tá? Para minimizar os ajustes. Porque, como eles são independentes, eu tenho que pensar como se eles estivessem em eixos diferentes. Então, eu elevo ao quadrado. Dentro da álgebra linear, eu teria isso. Tá? Mas é isso, mas eu estou somando os desvios, que não são erros porque eu não sei qual que é o valor da medida real, assim, o valor verdadeiro da grandeza naquela situação. Eu posso estar colocando valores com um instrumento completamente não aferido, né? Então, vai ser ruim. E eu posso ter um ajuste maravilhoso da curva. Mas que, na medida, são vários processos, né, de modelagem. Quando a gente faz uma modelagem experimental, tem as medidas, né, todo esse processo de medida, etc. Então, então a questão, né, de que eu estou levantando aqui, da soma dos desvios ser zero, quer dizer, eu escolho a curva em que eu não tenho desvios, mais desvios positivos do que negativos, quer dizer, o que eu tiver de desvio positivo é o que eu tenho de desvio negativo, por isso a soma vai ser zero. Então, um jeito de eu balancear e escolher essa curva.
Mas eu também quero que não só os desvios sejam iguais a zero, mas eles sejam mínimos. Eu quero os mínimos desvios. A forma de eu calcular os mínimos desvios é isso. É fazer uma curva com Q, né? Eu faço aqui uma curva em que Q depende do valor A. Então ela pode estar, né? O valor de Q pode estar subindo, né? Ou pode estar descendo. Então eu pego aqui, ó, eu quero aqui. Então eu acho derivada porque esse valor que é mínimo, né, ele está aqui. A derivada é nula. Então eu acho a derivada e encontro. Tá? É isso. Eu tenho esse que varia com A e com B. Eu escrevo como que ele varia com A e com B. Eu vejo que ele varia, né, com A, por exemplo, uma curva assim. Eu quero aqui, ó. Eu quero o valor de A em que o Q seja mínimo aqui. Esse é o Q mínimo. Né? Esse é mínimo. Está escrito aqui. Eu quero o valor de A em que Q é mínimo. É isso. Como que eu faço isso? Eu derivo, eu acho o valor de Q em que o A é mínimo. Ou acho o valor de A em que o Q é mínimo. Tá? É o ajuste que eu estou fazendo, não é o valor da medida que eu estou encontrando erro, né? Erro com relação ao valor verdadeiro. É o ajuste com relação ao valor que eu medi. Estou fazendo um modelo e eu quero que esse modelo se aproxime dos dados. Se os dados são bons ou não, não sei. Mas eu vou fazer o melhor ajuste possível. Então, essa é a técnica para fazer o melhor ajuste. Entendeu, Lucas? E outros colegas? Entendi, sim. Essa é a ideia, né? Certo. Então, aqui, né, essa explicação, então eu tenho ponto de mínima, acho as derivadas, né? Com relação a A, com relação a B, acho as derivadas. Eu não vou fazer a derivada aqui, gente, tá? Que tem lá no vídeo que eu fiz, mas a derivada leva a essa expressão para A. Na hora que eu faço a derivada com relação a A, né, derivada de Q com relação a A igual a zero, eu acho esse valor para A que depende de B. Tá? E eu tenho, então, os valores com as derivadas, eu tenho o valor de A que depende de B e tenho o valor de B, tá? Aqui. Então eu faço isso e obtenho então uma curva, porque eu meço aqui, ó, EA, que é a quantidade de radiação, com algum sensor de radiação. Eu meço TA, que é a temperatura do ar, né? Eu estou usando aqui a expressão Stefan Boltzmann, tá? Que é tem aqui a expressão de IA, quer dizer, a quantidade de energia, o fluxo, né? A quantidade de energia por segundo por metro quadrado, é sigma TA a quarta potência. Só que isso é um corpo negro. Na verdade, eu tenho um corpo cinza, então eu multiplico por epsilon. Quando eu isolo o epsilon, eu tenho isso aqui. Esse valor é medido, esse valor é medido. Então eu tenho aqui uma medida indireta da emissividade do ar. Meço a pressão de vapor, tem formas de a gente medir essa pressão de vapor a partir da umidade relativa, etc. Meço o psicrômetro, né? Vai me dar esse valor aqui. Aí eu acho, né, diferentes valores, traço a minha reta, tá? Tenho A1 e tenho B1, né, com relação ao coeficiente angular. Eu não vou traçar a reta, na verdade, né? Eu vou, na verdade, fazer aqueles cálculos lá que a gente fez, essas equações, né? Vou usar essas equações aqui. Eu vou pôr lá o valor de x, então raiz de ED, vou pôr isso daqui, vou pôr valores aqui de um e de outro, né?
as grandezas de ED e de A, põe uma tabela e mando fazer o ajuste da curva. Então, para Piracicaba, tem lá mais explicações no vídeo dele. Para Piracicaba, eu tenho A1 e B1, né, dado por esses valores aqui para o verão, se eu não me engano. Tá? Esse aqui eu vou me lembre na aula que vem ou me mande pelo WhatsApp, faz favor colocar, ver da onde, qual que é o período que eu acho que esses valores de A1 e B1 estão lá no... Esses valores aqui estão... Gente, eu preciso só atender o telefone. Minha esposa foi no médico, não é não. Deixa eu ver se é. Bom, depois eu vejo. Me manda no WhatsApp para ver, professor, que época do ano que está no momento? Ou vejo no momento lá esse valor para esse ajuste. Tá? Então, nós encontramos o valor de A1 e de B1. Então, eu tenho o balanço de ondas longas. Tá? Quer dizer, qual que é a quantidade de radiação que entrou menos o que saiu de radiação infravermelha naquela minha superfície, que compreende desde o solo, gramado, o abrigo meteorológico, etc., qual que é a quantidade de energia que ficou ali, de balanço de ondas longas, de radiação infravermelha. Tá? É esta equação aqui. Então, Epsilon S igual a 1, TS igual a TA, B1 e A1, né, é o Epsilon A, que eu obtenho aqui, e acho aqui, então, esses valores, e eu posso, então, já coloquei em evidência TA e etc., né, eu tenho, então, esses valores aqui, essa equação para o BOL. E eu posso fazer isso considerando outras grandezas, com relação à concentração de vapor d'água do ar, mas eu posso também, quero saber com relação à razão de insolação, né, quanto que é o balanço com relação à razão de insolação, quer dizer, número de horas de brilho solar que eu medi lá no heliógrafo, aqui ó, N, né, dividido pelo número de horas solar que eu calculei pela equação do cosseno zenital, que eu sei, né, que quantas horas eu vou ter, porque eu consigo saber para cada época do ano, declinação solar, etc., eu consigo saber o nascer do Sol, o ângulo zenital é 90 graus, então eu coloco lá naquela equação isso e eu tenho, né, resolvo, a gente fez isso, resolve para esse número de horas de brilho solar N, que é como se, né, se eu não tiver nenhuma nuvem o dia inteiro, esse N minúsculo vai ser igual ao N maiúsculo. Mas como eu vou ter nuvens, etc., nebulosidade, isso vai, né, os dias nublados posso modelar dessa forma, colocar aqui só o que foi medido, né, o número de horas que foi medido lá no heliógrafo. Tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, em Piracicaba, A1, né, para um determinado dia nublado, para os dias nublados lá, se ajustou dessa forma. Tá? 0,1, que independe, mesmo que o dia seja inteirinho nublado, tá? Quer dizer, N ser igual a 0, ainda vai ter uma quantidade de balanço de ondas longas. Né? Mas aí é pequeno, um dia inteiro nublado. Né? Se o dia não for, se N for igual a N, isso aqui vai dar 0,9, porque dá 1, 0,9 e 1, eu fico com um dia, esse modelo aqui que a gente viu, né, para dias limpos. Né? Se eu tiver dias nublados, entra a razão de insolação.
né, que vai diminuir. Tá? Vamos supor que aqui seja metade. 5, né, vamos supor em termos de hora. 6 e aqui 12. Então aqui valeu metade. Aqui vai ficar 0,45. 0,5 é menos do que 1. Então, para dia nublado, sempre vai ser menor o balanço de ondas longas, para dias nublados. Mas se o dia for completamente nublado, 0, então não tem nenhuma hora, né, que marcou lá no heliógrafo, nem um instante marcou no heliógrafo. Então aqui vai dar 0, mas ainda vai ter um balanço de ondas longas, porque aí tem na atmosfera aqui, esse A2 aqui garante que na atmosfera vai ter radiação infravermelha também, sendo absorvido e né, remitido. A radiação líquida, então, é Bock mais Ball. Né? Tem aqui saindo o que sai e o que entra da radiação líquida, da soma das duas. Tá? O que entrou, o que saiu. Tem o Bock, isso daqui, RG1-R, de radiação global descontado o que foi refletido. E na balança de ondas longas, o que com todas essas considerações que a gente fez, e eu tenho, então, a proposta de Pyman, que é essa equação, tá? Que é dada dessa forma aqui. Então, todos esses ajustes foram a proposta de Pyman. Tá? RL, radiação líquida, RG1-R, quer dizer, somei o balanço de ondas longas, sabe? Somei o balanço de ondas curtas. 1-R, quer dizer, descontei a reflexão, considerei a emissão do solo, considerei a emissão da atmosfera, considerei o ajuste da emissão da atmosfera com a pressão de vapor de água, considerei, né, que em dias nublados eu tenho uma razão de insolação que faz com que diminua a quantidade de radiação líquida disponível. Essa líquida aqui significa uma radiação disponível para os processos de evaporação, de aumento de temperatura, de fotossíntese, etc. Tá? E essa é a proposta de Pyman. Não é a única proposta, né, de emissividade atmosférica, né, em condições de céu claro. Aqui é de Brunt. Essa daqui é de Brunt, na verdade, né, o Pyman usou, mas essa é a proposta de Brunt, que é anterior. A gente vai ver isso melhor depois. Swinbank. Tem aqui uma temperatura, né, Kelvin do ar ao quadrado. Itsu e Jackson é mais sofisticado ainda. Então, outros pesquisadores foram buscando melhores ajustes. Né? Então, tem vários ajustes exponenciais, que seria de Itsu e Jackson, etc. E outros ajustes em função da temperatura também. A maioria em função da temperatura, né? Okay. Vamos concluir a aula aqui. Então, com relação à emissividade, os modelos de emissividade, de balanço de radiação. Tá? Então, veja, né, a gente chegou ao modelo de Pyman com a proposta de Brunt. Eu posso substituir aqui essa emissividade por outros modelos. Já teve gente que fez isso. O Armando, né, foi aluno há uns 7 anos atrás. Ele pegou acho que foi em Tangará, e fez alguns ajustes com outras equações, buscou esses ajustes com outros modelos, e comparou com dados experimentais, concluiu para que, por exemplo, comparando com o ajuste em Cuiabá e em Tangará, eu acho que foi Tangará da Serra, acho que é Tangará, ele concluiu que
Para uns, para dias chuvosos, é melhor um modelo. Né? Cada ajuste tem vantagens, cada modelo tem uma vantagem diferente. Né? Qual que é a vantagem da proposta de Pillman que usa, né, o modelo de emissividade aqui de Blunt? Que é o modelo aceito pela FAO. Né? Então, a FAO utiliza as propostas de Pillman para o cálculo de radiação.